Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e desejar um bom dia. Estamos felizes por estarmos aqui para darmos continuidade ao curso de diaconia, a Igreja Diaconal, o Amor em Ação, e hoje mais especificamente com a aula sobre amar por meio do voluntariado. Nós vamos trabalhar com 3 textos. O primeiro texto será na carta aos Romanos, no capítulo 12, dos versículos 1 ao 18. Depois vamos também ver o texto da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. E ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, os versículos 23 e 24. Como eu vou fazer como um estudo textual, eu não vou ler o texto todo na abertura, mas eu vou comentando o texto à medida que eu for lendo. E todos estes textos que eu citei serão lidos. Eu convido os irmãos a deixarem abertas suas Bíblias para irem conferindo comigo os textos e as considerações que vamos fazer sobre eles. É muito importante pensarmos realmente na igreja diaconal, na igreja que presta o serviço, e este serviço é voluntário. Ninguém é obrigado a fazer nada na igreja. É claro que existem cargos, existem ministérios, existem algumas áreas que precisam ser remuneradas se a pessoa dedica tempo integral a isso, mas a grande parte do trabalho, a maior parte do trabalho é feita por aqueles que se convertem, sentem o amor de Deus e de Jesus nas suas vidas, são impactados por isso e por isso procuram prestar o serviço também através do amor. Sem amor, não há voluntariado, então nós precisamos aprender a trabalhar com isso, ou mais observar, que a maioria dos cristãos trabalham com isso e trabalham assim. Nós fazemos um trabalho do reino, o trabalho da igreja, o trabalho do reino, o trabalho de assistência às necessidades da sociedade, como é feito aqui em vários setores, mas o amor é que determina e que guia tudo isso. O texto que nós escolhemos, o texto de Romanos, é de 12 a 18. Eu vou ler primeiro aqui os versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Geralmente esse texto é usado muito mais em mensagens quando se fala de santificação, principalmente com o versículo 2, mas ele fala do serviço. O texto todo, esse capítulo de Romanos, na verdade, ele fala do serviço da igreja, mas ele enfatiza bem aqui nos versículos 1 e 2 que para trabalhar na igreja, para fazer a diaconia, para servir os outros, nós precisamos de santificação. E ser santificado é ser separado. Os termos traduzidos por santo no Antigo e no Novo Testamento, na verdade falam de separação. Deus é santo porque ele é separado e é único. E nós somos santos quando nos santificamos através dos ensinos da palavra de Deus. Então, o primeiro versículo fala do sacrifício, na verdade, e o segundo da mente renovada. Então, toda vez que há a diaconia sempre tem um custo. Então, esse custo é o sacrifício. Quando o versículo 1 fala para apresentarmos os nossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, ele está falando de alguma coisa, de algum dispêndio, de algo que nós podemos usar, seja materialmente, espiritualmente, mas o financeiro sempre está envolvido nisso também,
E mexer no bolso e dar tempo e fazer aquilo que é preciso fazer, é preciso sacrifício. Então é isso que o texto traz. A diaconia, então, tem um custo, sempre no corpo. Tempo, dinheiro, esforço, renúncia. Muitas vezes alguém quer fazer alguma coisa, mas devido a um trabalho de assistência, precisa se desviar se quiser cumprir isso que está aqui. E tudo isso é racional. E aí o versículo 1 diz também que esse sacrifício do corpo, e isso que fazemos, é um culto racional. Aí é interessante, nós lemos a carta de Tiago, que fala muito sobre isso, sobre a necessidade do trabalho, a racionalidade desse trabalho e o empenho que devemos ter nesse trabalho na direção do crescimento do reino. E fazemos tudo também através da razão. A razão nos mostra as necessidades. E as necessidades é que geram muito mais as oportunidades para uma diaconia e principalmente para que essa diaconia seja voluntária. Então, nós estamos, na verdade, dentro desse contexto de Romanos 12. Os versículos 3 a 5, veja que a carta vai formando alguns blocos que podem ir nos ensinando alguma coisa. Versículos 1 e 2 já nos ensinaram isso, e agora do 3 ao 5 é assim que está escrito. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm as mesmas operações, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, esse trecho dessa carta nos mostra que somos um, mas somos um com os outros, então somos um com cada um. E olha que é até repetitivo, mas cada um de nós somos um. E aqui são duas verdades. Somos um e somos um corpo, somos um grupo. Cada um de nós deve fazer parte disso. O primeiro versículo que nós lemos, o terceiro, na verdade, o primeiro desse grupo, ele diz que a fé tem medidas diferentes, por isso que também os nossos trabalhos são diferentes, porque nem sempre nós conseguimos ter os mesmos interesses. Quando se tem um trabalho de diaconia, nós precisamos, e todos os que participam desse trabalho, precisam unir os seus interesses como o corpo, onde muitos membros, na verdade, fazem o exercício da vida no dia a dia. E é isso que acontece, então, pela orientação desse texto. Somos membros uns dos outros. Agora, quando nós aprendemos um pouco da nossa estrutura, da estrutura humana, lá no curso ainda, no fundamental, nós vimos que nós somos, que a pessoa tem cabeça, tronco e membros. É uma divisão do corpo que é bem lógica e aquilo que mais a gente vê. A cabeça, o tronco e os membros, os braços e as pernas. Eu posso ser braço, posso ser perna, posso ser mão, posso ser tronco, mas às vezes isso não funciona sem membros e sem órgãos que a gente não vê. Então, nós precisamos fazer isso. Você já pensou, por exemplo, em não ser um braço, uma perna, a cabeça ou o tronco, mas ser um omoplata? Olha só a função do omoplata. Ele liga o braço ao corpo, liga um membro ao corpo. E não aparece. Na própria descrição do corpo que nós vemos, não aparece, mas olha a importância dele. Tudo que eu vou fazer, ou tudo que esse membro, que é o meu braço, vai fazer, depende de uma boa função e da saúde do meu omoplata. Às vezes tem pessoas que têm alguma dificuldade nisso e têm mais facilidade em saber do que eu estou falando. Mas para exemplificar melhor,
Eu estou aqui funcionando como um braço que aparece. Eu é que estou aqui falando, gesticulando, lendo os textos e etc. Porém, nós temos aqui conosco o Emir e a Sara, que estão agindo de omoplata. Sem eles, vocês não poderiam estar vendo esse vídeo, não poderiam estar vendo essa apresentação que está aqui. Todos os trabalhos da igreja exigem, muitas vezes, que um número maior de pessoas, um número maior daqueles que trabalham e participam de um ministério, trabalhem sem aparecer. Por isso é que o texto diz também, né, que cada um pense com moderação, não pense mais de si mesmo. Nós não precisamos disso, nós precisamos de moderação, e moderação significa ter paciência e humildade. E o maior exemplo que Jesus nos deixou, entre tantos que ele deixou, foi de nos ensinar a sermos humildes como ele foi. Sendo Deus, se despojou da sua divindade e veio habitar em corpo humano como o nosso, também com cabeça, tronco e membro, e hoje ele é o cabeça da igreja. Tudo deve partir dele, tudo deve ser orientado por Jesus e pela sua palavra. Mas não podemos perder esse sentido, que nós somos membros desse corpo e temos que ter, principalmente, moderação, paciência, humildade, para exercermos juntos com os outros e voluntariamente esse trabalho que nos é proposto ou a oportunidade que nos é dada. Não precisamos aparecer. O que precisa aparecer, na verdade, é o trabalho do reino. A catedral aqui está com o trabalho, com os dependentes, os moradores de rua, que na grande maioria são dependentes químicos. Então, o resultado disso serão aqueles que se recuperarem através desse trabalho, e é isso que precisa aparecer e nada mais. Nós todos seremos omoplatas participando desse trabalho, sem aparecer, mas o mundo poderá ver os resultados da ação de Deus e de Jesus Cristo salvando uma vida. O outro bloco compreende os versículos 6º, 7º e 8º. E aí, estes que eu vou ler agora. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Falei, então é interessante isso. Nós temos trabalhos aqui maravilhosos. Nós ficamos admirados quando precisamos vir aqui na catedral ou participar de um evento, um culto, ou para fazer alguma coisa como isso que estamos fazendo hoje, e vemos a organização, a limpeza e tudo mais que os omoplatas que estão por aqui operam. Quer dizer, a zeladoria e a administração geralmente não são vistas quando tudo está bem. Mas quando algo está fora do lugar, aí isso aparece. E aí existem comentários. E nós temos, na verdade, que aprender a trabalhar com isso e considerar e dar honra àqueles que trabalham, àqueles que se exercitam, àqueles que gastam o seu tempo, os seus esforços, os seus bens para dinamizar, para manter e para levar adiante este trabalho. E isso também, é claro, o que exercita a misericórdia, exercite com alegria. E para trabalhar com alegria, a gente trabalha muito melhor quando é voluntário. Quer dizer, nós temos que nos dispor ao trabalho. E todo trabalho de diaconia é voluntário. Ninguém pode ser obrigado, a não ser aqueles que têm alguma obrigação por um contrato formal. Mas sempre há um contrato informal, que aqueles que vêm para um trabalho precisam participar dele, precisam ser o mais assíduos possíveis
precisam dedicar o seu tempo, o seu esforço, procurar o aprendizado necessário para cada detalhe, cada parte dessa obra. E isso deve ser, pelo texto que lemos, de acordo com o dom de cada um. E o dom maior aqui, na verdade, é o exercício da misericórdia, com alegria. E os misericordiosos, os que amam, na verdade, são aqueles que adquirem mais dons. Preste atenção nas pessoas com as quais nós convivemos na igreja, aquelas que vocês conheçam, e vejam como que as pessoas que amam mais têm mais dons. Por quê? Porque se esforçam mais no trabalho, procuram aprender mais, vão atrás sempre de fazer algo bom para as pessoas que estão necessitando. E outra coisa interessante também é que aqueles que têm mais amor têm menos medo. E isso nós aprendemos ali na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 18, né? Que eu inseri aqui no meio do texto de Romano, porque ali nós aprendemos que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não precisamos ter medo. Esta é a realidade dos dias que nós vivemos, que são dias difíceis. A gente sai de casa, vai fazer o trabalho, a gente coloca as máscaras, passa o álcool gel na mão, lava a mão sempre que pode, mas não temos uma garantia plena de que estamos totalmente protegidos em relação a tudo isso que está acontecendo. Mas quando amamos, nós vamos lá. Vamos fazer a obra, vamos fazer aquilo que precisa, tomando todas as precauções necessárias. Quem trabalha com pessoas necessitadas, com grupos de riscos, tem a responsabilidade maior também de se cuidar primeiro. Primeiro, seu cuidado no trabalho de diaconia, e aí você poderá exercer esse serviço da igreja, esse ministério, com segurança e com benefício para as pessoas que têm qualquer tipo de necessidade. Com mais amor, teremos mais diaconia voluntária e sempre voluntária. Depois, os versículos 9 ao 12 de Romanos 12 nos diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esse texto aqui, ele nos mostra que o amor que deve ser praticado na diaconia é o amor verdadeiro, que está aí no versículo 9. Depois o versículo 10 fala de nós, do grupo. Nós temos que nos amar uns aos outros, somos um corpo e estamos trabalhando junto. Todos os membros são importantes, do artelho até o cabeça, que é Cristo. De tudo aquilo que existe, na verdade, no grupo, é que sai o trabalho que voluntariamente pode atingir a vida das pessoas, levar o Evangelho através do serviço e levar Jesus e a vida eterna para este mundo que cada vez mais se afasta de Deus. Amai-vos uns aos outros. Está no versículo 10. No 11 está escrito: para não sermos vagarosos no cuidado, precisamos ser diligentes, ativos, procurarmos fazer o que é preciso, sermos proativos, né? Buscarmos ajudar e fazer mesmo sem sermos solicitados. E o versículo 12 diz que podemos nos alegrar, ter esperança, paciência e perseverança em oração. A oração é que faz com que os trabalhos fluam, os trabalhos sejam realizados. Deus está nos ouvindo e Deus está auxiliando e Deus está ouvindo a oração de todos aqueles que oram
a favor do trabalho de diaconia também. Se por algum motivo, por algum impedimento, você não pode vir, não pode contribuir de alguma forma com a sua presença, com o seu trabalho, contribua orando. O que sustenta a igreja, o que sustenta a diaconia e o que sustenta esse voluntariado são as orações da igreja. E é isso que toda a igreja pode e deve fazer. Orar. Orar para que Deus possa fazer aqui a sua obra através deste corpo que somos nós e de cada membro que somos cada um de nós. Os versículos 13 ao 15 nos dizem: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu disse lá no início que as nossas oportunidades surgem através das necessidades daqueles que precisam do serviço de diaconia. Necessidades significam oportunidades de diaconia. E nesse trabalho, certamente, nós vamos rir e chorar juntos. Haverão momentos maravilhosos, gostosos, e haverão momentos de muito trabalho, às vezes de cansaço, de alguma frustração, de algo que não está dando certo, mas nós precisamos ficar unidos, separados como santos, santificados para o trabalho da diaconia e fazendo isso uns com os outros voluntariamente, nos apoiando, procurando realmente rir mais, mas no momento necessário, vamos chorar uns com os outros. E os versículos finais aqui desse texto, do capítulo 12, até onde nós vamos aqui, no versículo 18, está escrito: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Olha que interessante, o texto aqui nos fala, no versículo 16, na verdade, que nós não devemos ter grandes ambições e nem precisamos disso. Mas nós precisamos nos acomodar às coisas humildes, fazendo aquilo que é possível fazer, sem querer mostrar sabedorias ou sermos sábios em nós mesmos. A sabedoria precisa vir do Senhor. E isso nós podemos fazer. Não devemos alimentar grandes expectativas aqui pelo versículo 16, mas nos acomodarmos, fazermos o trabalho e rirmos depois, nos regozijarmos com os resultados, porque certamente eles virão como sempre vêm. O 17 fala do nosso testemunho. A ninguém torneis mal por mal, e procurai as coisas honestas perante todos os homens. Nós temos que aparecer neste mundo, nesse trabalho, testemunhando daquele que nos chama das trevas para a luz e que nos santifica. É ele que deve ser mostrado, sempre. Em primeiro lugar, Cristo e sua cruz, e depois nós atrás desta cruz. É para isso que ele nos chama. E o nosso testemunho é que pode mostrar isso a esse mundo onde nós vivemos. E o versículo 18 diz que sempre que for possível, quando for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E se nós racionalizarmos bem isso, vamos ver que sempre depende de nós. Nós sempre podemos fazer, sempre podemos perdoar e sempre podemos ter paz. Então, o texto todo de Romanos 12 nos leva a uma conclusão que é fundamental para todo o serviço de diaconia. Quer dizer, desde lá do princípio,
Não tenha medo de fazer algum sacrifício e saiba que algum sacrifício será necessário. Sempre. Pense em renovar a mente para buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus, e sem ela não podemos levar outras pessoas a Deus. E depois tudo aquilo que o texto veio nos ensinando, na verdade, no sentido de sermos um corpo, de cada um exercer o seu papel, de auxiliarmos aqueles que estão na frente, que muitas vezes aparecem como tronco ou como membros, mas eles têm as suas funções, as suas necessidades, precisam de ajuda, precisam de respaldo, precisam desses omoplatas, na verdade, das partes do corpo que não aparecem, para fazer com que tudo funcione bem. E, finalmente, esse último texto aqui que nos fala que nós precisamos trabalhar em união, com humildade, testemunho e muita cortesia. Cortesia entre nós e cortesia com todos os de fora que serão atingidos por esse trabalho de diaconia. E sempre em paz com todos e voluntariamente. E, finalmente, eu quero encerrar com o texto de Lucas 9, os versículos 23 e 24, que é quando Jesus chama. E o texto diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Então veja que nós podemos trabalhar sempre assim. O texto aqui, quando Jesus fala, eles falam, se alguém quer vir, então é voluntário, ninguém é obrigado. Jesus não obriga, Jesus não fala para as pessoas, você tem que vir. E quando ele fala, venha como está. Mas ele fala bem claro aqui, se alguém quer vir após mim, aí sim, se você vem, aí tem algumas obrigatoriedades. Primeiro, a si mesmo se negue, seja humilde, deixa o Espírito trabalhar e trabalhe junto com os outros. No dia a dia, é um dia de cada vez, mas dia a dia trabalhando dentro das possibilidades e fazendo tudo aquilo que é possível fazer nesse trabalho do reino. Então, dia a dia, tome a sua cruz. Tomar a cruz faz parte do versículo 1 de Romanos 12, que é apresentar-nos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Talvez, eu não sei qual é a sua cruz, a minha eu tenho carregado, mas meu fardo tem sido leve, eu dou graças a Deus por isso, gosto de tudo aquilo que eu tenho feito, principalmente no trabalho da igreja, no trabalho do diaconato da igreja. Mas precisamos ir nessa direção, no dia a dia, fazendo o possível, todos os dias, buscando, tomando a cruz, o fardo de Jesus, que é leve. Quando nós amamos, nos amamos, amamos os outros e nos voluntariamos para fazer a obra. Vamos fazer isso sempre, voluntariamente, sem medo e principalmente com muito amor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ensine e nos dê a sua paz. Obrigado, Pai, porque nesta manhã, neste dia, pudemos estar fazendo, Senhor, este trabalho, ministrando, Senhor, esta aula deste curso de diaconia e pedindo para que o Senhor possa estar abençoando grandemente a igreja aqui, Pai. Todos os membros dessa igreja, a liderança dessa igreja, seus pastores, seu conselho, mesa diaconal e todos aqueles que se disponibilizam, Pai, para fazer o trabalho, toda a parte voluntária desse trabalho que é necessário. Fica com cada um de nós, Senhor. Fica aqui com a Catedral Evangélica de São Paulo, com toda a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em todos os lugares. Ensina-nos, Deus, e faz com que tenhamos muita disposição para fazermos esse trabalho de diaconia que pode atingir as pessoas e trazê-las para o Evangelho de Jesus. Obrigado, Pai.
pela oportunidade, obrigado por este dia e por tudo que o Senhor nos tem dado. Fica com o grupo agora que vai trabalhar, Senhor, com o Despertar Catedral, buscando aí as pessoas de rua, como tem feito regularmente, ó Pai de amor. Fica conosco, perdoa as nossas faltas, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, pela oportunidade e, se Deus permitir, que possamos estar juntos outras vezes. Amém. Olá, eu estou aqui para conversar com você um pouco sobre essa retomada dos nossos cultos presenciais. Tem sido um momento de muita alegria, muito especial, muito aguardado pelos pastores da igreja e por nós todos que compomos a nossa igreja. Graças a Deus que a vacinação continua avançando. Espero que você já tenha tomado as doses da vacina, se tomou a primeira, que esteja aguardando a segunda dose, mas que você complete o seu ciclo de vacinação. Também estamos felizes em ver alguns sinais de melhora, não vamos baixar a guarda ainda, nós precisamos continuar tomando os cuidados necessários, mas já é possível que retomemos algumas atividades da nossa igreja. Eu quero falar com você sobre o culto matutino, o culto das 10h45. Tem sido uma alegria, como eu disse, para nós, para mim, ver irmãos retornando aos cultos presenciais depois desse longo período em que mantivemos os cultos somente na modalidade online. Asseguro para você que todo o nosso procedimento tem seguido os protocolos, tem seguido rigorosamente os protocolos. Nós utilizamos as máscaras, mantemos o distanciamento, tomamos todos os cuidados necessários na higienização para que o espaço de culto, o espaço no templo, seja um espaço seguro para todas as pessoas. E gradativamente nós estamos ampliando o número de vagas. Você pode acessar o site, pode seguir todo o sistema de reserva de vagas. Se você não quiser utilizar o QR Code, não tiver alguma familiaridade com isso e preferir, você pode ligar para a secretaria da igreja do jeito convencional e você fará a sua reserva e você pode vir no domingo. Mas faça isso de segunda a sexta-feira no horário comercial para que você possa ser atendido na secretaria da nossa igreja. É um momento muito especial. Com essa retomada dos cultos presenciais, a feição, a fisionomia do nosso templo tão querido começa a mudar. Dentro dos seus procedimentos, dentro daquilo que você tem seguido, não quero constrangê-lo de modo algum a retomar os cultos presenciais se você não estiver seguro para isso. É uma mensagem apenas para tranquilizá-lo e para incentivá-lo e para informá-lo de que é seguro fazer isso nesse momento e seguindo esses procedimentos que nós temos seguido. Dou graças a Deus pela sua vida, tenho orado por você, orado por toda a igreja e continuarei orando para que Deus continue guardando a sua vida, guardando a sua família e que na soberania do nosso Deus, debaixo da sua providência, nós possamos nos reencontrar em breve. Deus o abençoe, tenha uma boa semana.